Oiê, bem-vindo ao Toque Digital Amplifica. Aqui é papo reto de professor para professor sobre o universo digital e questões relacionadas ao letramento digital. Exatamente, nós vamos trazer conteúdo de qualidade para você, professor, e para você, professora. Então, se você quiser saber em primeira mão sobre o que a gente está falando aqui, basta nos seguir nas redes sociais e, claro, compartilhar com os seus amigos o que a gente vai trabalhar aqui. Qual é o tema de hoje, Carlota? E hoje a gente veio aqui falar sobre as possibilidades de ensino remoto, híbrido, online com baixa conectividade. É possível? É possível? Totalmente possível, Carla. Esse é o 7º episódio que a gente trata aqui do mundo remoto, virtual, presencial, porque na realidade nosso papel é educação em todas as situações possíveis. E aí, Carla, eu acho que assim, é sempre importante a gente pensar o que fazer quando a gente está numa situação de baixa conectividade, inclusive no presencial, porque eu acho que essa é uma realidade que você já deve ter vivido também, né, professor, professora? Sempre teve internet disponível na escola? Não teve. Eu quero saber quem já teve situação, tipo, ideal de internet na escola. Gente, ideal de trabalho. Saber. Vamos falar aqui? Vamos falar de tudo. Nem sempre as condições são ideais, mas o bom do educador é que ele vai lá e faz independente de qualquer coisa. É impressionante. Eu acho que por isso que a gente tem evoluído tanto, assim, e por isso que a gente conseguiu, de alguma forma, se adaptar tão rápido, né? A gente não gosta de romantizar isso não, mas a gente sabe que vocês vão lá e fazem, porque a gente também ia lá e fazia quando era necessário. Depois a gente briga pelas condições que precisam ser estabelecidas, claro, para todos os estudantes e para todos os professores. Agora, Carla, a pergunta que não quer calar é possível fazer ensino remoto, ensino híbrido, em situação de baixíssima conectividade? E na verdade, se você pensar o ensino remoto, a gente tem que deixar de confundir o ensino remoto com o digital e o online, né? O ensino remoto quer dizer que a gente está remoto em lugares diferentes, né? Então, na verdade, por exemplo, a gente desenvolveu inclusive 2 grandes programas no último ano, o Simplifica e o da Sagres, considerando exatamente esse cenário de baixa conectividade. E como é que você pode fazer isso, né? Eu acho que a primeira dica é você explorar o ambiente do aluno, da criança, do adolescente, do jovem. Então, tudo que você vai propor para esse jovem, para essa criança e tal, não precisa estar necessariamente em ambiente online, que eles têm que dar a resposta em ambiente online. Então, acho que primeiro explorar este caminho de buscar coisas que façam parte do mundo deles. A gente tem uma oportunidade que a gente nunca teve antes, né? Com mais recursos, talvez, nesse sentido, e assim, mesmo em situações de vulnerabilidade econômica, você ainda tem mais possibilidades, porque você tem recursos dentro de casa que você não teria na sala de aula. Então, eu acho que esse é um ponto inicial. O segundo ponto é a gente pensar na conectividade por duas perspectivas. A sua, do professor, quer dizer, como é que é a sua conectividade e como é que é a conectividade do aluno. A gente, inclusive, desenvolveu um modelinho em que a gente classifica tanto a conectividade do professor quanto a do aluno em 3 categorias. Samara, você quer falar um pouquinho sobre isso? Nossa, me lembro demais disso, Carla. Primeiro, assim, a gente não queria enquadrar ninguém, a gente só queria que cada um de nós refletíssemos mesmo em qual patamar eu estou do ponto de vista da conectividade e os meus alunos, porque eu não posso olhar só uma ponta, né? A educação ela é feita da relação aluno e professor. Então, por exemplo, a gente tem o que a gente chamou de nível 1, quando o educador tem baixa conectividade em casa, ou seja, ele não tem uma internet rápida e ele vai dispor ali no máximo do celular para gravar um vídeo, alguma coisa assim. E a gente estabeleceu isso até o nível 3, onde você tem uma alta conectividade
na sua residência e você é capaz de transmitir uma aula síncrona com atividades, projetando imagens para os seus alunos, com vídeo, por aí vai. Para o estudante, a gente estabeleceu também os 3 níveis. O aluno que não tem conectividade nenhuma ou baixíssima, ou seja, ele consegue se conectar a alguma Wi-Fi, eventualmente, quando pega ali o celular da família, ou vai perto de algum local que tem um Wi-Fi disponível, até o aluno que tem conectividade disponível para ele o tempo inteiro. O importante é que na hora que eu planejo uma aula, ela tem que ser flexível o suficiente para atender tanto o aluno de alta conectividade quanto aquele que não está com internet disponível naquele momento. E aí eu quero, Carla, lembrar uma coisa aqui. Nós já fizemos educação remota nesse país sem internet, tá? Vocês já devem ter ouvido falar, quando a gente transportava e via correr aquelas revistinhas, o ensino técnico no Brasil foi feito por muitos anos com as revistinhas do IDP, tá? Então, é possível fazer educação remota também, sem conectividade alguma. Vai dar trabalho? Vai, mas tudo dá trabalho na educação, gente. A aula remota também, e a aula síncrona, ela também é trabalhosa. Então, você vai ter que preparar material, vai ter que mandar rodar esse material, tem que fazer esse material fisicamente chegar até o aluno. Então, por exemplo, a gente tem um professor amigo nosso, o João, Carla, você já deve ter visto, ele é da Conectando Saberes. Ele pega a Kombi da escola e ele vai uma vez por semana na casa das famílias, junto, foi feita toda uma estrutura para isso, junto com a prefeitura, tudo, para levar esse material. E aí, na semana seguinte, ele vai e recolhe, obedecendo ali todas as condições sanitárias. Gente, é o cenário perfeito? Não é, mas é o que dá para fazer? Então, a gente tem obrigação, enquanto educador e enquanto instituição, né, de educação, atender também aqueles alunos que não têm conectividade. E, com o passar do tempo, a gente vai conquistando aí. Eu vi que ele já conseguiu alguns tablets para alguns alunos, que ele conseguiu uma internet, que alguém fornecesse uma internet para uma região para atender outros. Então, a gente também vai trabalhando. Eu gosto muito da mistura do analógico com o digital, Carla. Eu adoro também. E aí, vamos entrar um pouco nas estratégias, então? Vamos lá, metodologias, que tipo de estratégias a gente pode usar pensando primeiro nesses níveis, né, de conectividade? Então, a primeira coisa, lembrando que a Samara falou que é muito importante, é quando você está planejando, você já pensar nesses níveis de conectividade do seu aluno, né? E puxar o aluno que tem maior conectividade para, inclusive, virar monitor dos outros alunos com mais baixa conectividade. Como é que esse aluno pode te ajudar? Então, por exemplo, esse aluno com mais conectividade, que não tem problema, por exemplo, às vezes, de dados, né? Se está usando o celular e tal, você pode fazer com que esse aluno seja o condutor do material para os outros. Ele vai achar formas de ajudar todos os alunos da sala, e pode ser um grupo, né, de alunos, ajudar os outros alunos a receber esse material de alguma forma. Eu tenho visto vários casos de educadores que eles fazem o seguinte: eles disponibilizam o material tanto no digital, então, por exemplo, está lá no Google Docs já uma trilha, tá? Então, esse é para o aluno que tem conectividade. Ele vai acessar lá. Pode até ter uma conectividade ali no meio, intermitente. Mediana. Por quê? Porque o Google Docs você pode usar offline. Então, se ele acessou uma vez e deixou para acessar offline, ele vai poder acessar sem internet. Então, olha aí, já te ajudou. Aí você pega esse mesmo Google Docs, que você criou, por exemplo, a sua trilha, e baixa ele como PDF. Então, você vai poder mandar esse PDF via, por exemplo, grupo de WhatsApp, grupo de Telegram. Até SMS, né? E uma vez que o aluno acessou, já está ali salvo no celular. E uma terceira forma aí, para quem tem baixíssima conectividade, é inclusive a questão que eu tenho visto alguns professores falarem: eu tiro print dos meus planos e tal, das minhas fichas, do que eu quero que os alunos façam, e disponibilizo mesmo como imagem. O print mesmo como imagem. Para ficar mais leve, né? Para ficar mais leve, mais fácil para o aluno acessar. Então, olha aí, 3 opções, a gente já te deu aqui 3 ideias, tanto do Google Docs offline, o do PDF e essa questão do print
para realmente facilitar essa questão da baixa conectividade. Total, Carla. E aí eu já vou entrar com uma coisa que a gente tem falado aqui amplamente. Livro didático. Quem disse que era para a gente abandonar o livro didático quando a gente fosse para a aula remota? Gente, o livro é uma excelente fonte de informação, porque o aluno que está totalmente sem conexão, analógico, ele não vai ter o educador explicando o conteúdo para ele lá o tempo inteiro. Mas eu posso pegar essa trilha que a Carla falou, imprimir e dizer quais são os trechos do livro que esse aluno vai ler. E aí, se for uma criança que tiver em início de alfabetização, é claro que ela vai precisar da companhia de um adulto, mas isso vai ter que ser combinado com a família. Se ela for uma criança maior, já alfabetizada, ela pode ler sozinha e ela vai seguindo essa trilha. De novo, gente, é perfeito? Não é. Mas o aluno também não só aprende quando a gente estava ensinando lá na frente. E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que deixar bem claro. O ensino presencial também tinha lapsos, tinha pedaços que as coisas não funcionavam muito bem. A gente não pode dizer que o ensino online ou remoto ele é só ruim. Ele vai ter problemas também, como toda educação tem, porque a educação ela é viva, né? Ela vive, ela se ressignifica o tempo inteiro. Então, a gente precisa dar apoio para esse estudante que não tem conectividade nenhuma com o livro. E também para quem tem conectividade. Porque senão o aluno fica muito tempo na tela. E a gente precisa entender que o tempo de tela é um assunto muito complexo. Ele já está muito acima da média recomendada para a idade que a gente tem aqui. Então, quando você usa o livro, você tira os olhinhos da tela, baixa esses olhinhos para o livro para fazer uma atividade e acessa ao livro. Graças a Deus, isso é uma garantia que a gente tem aqui no nosso país. Pelo menos o livro chega para os nossos estudantes de alguma forma, né? Então, dá para você usar. Eu queria também agora sugerir uma outra coisa que você pode fazer e que às vezes a gente, enfim, nem leva em consideração e tal. Mas a questão do áudio, né? Verdade. Então, você pode ter instruções para as atividades ou até mesmo o que você quiser passar de conteúdo e tal, por áudio. E aí, para ser acessível, você já faz áudio e o texto. Então, o texto que você acha que você vai... O roteiro que você vai utilizar para gravar o áudio, você já deixa também para o aluno. Então, os alunos, eles começam a ter opção de como eles vão receber esse conteúdo. Se eles preferem te escutar ou fazer um vídeo, por exemplo. Eu estou falando áudio porque o áudio, ele é mais... Mais leve, né? Ele é mais leve, mas, enfim, é uma opção também. Então, você pode fazer esses áudios e disponibilizar tanto aí, de novo, no WhatsApp, nos grupos e tal, ou até mesmo colocar em ambientes de podcast, porque aí o aluno também tem a opção de baixar e colocar como offline também, tá? Então, se eles usam qualquer plataforma aí de podcast, por exemplo, o que eu sugeriria? Você colocar esses áudios no Anchor, né? ANCHOR. Por quê? Porque ele vai distribuir e tal, e aí esse aluno vai poder acessar de várias maneiras, assim, tem várias maneiras o Anchor distribui esse podcast. E uma última dica relacionada a áudio é, de repente, a sua escola ou até mesmo você, professor, fazer parcerias com rádios locais. Se você está numa cidadezinha pequenininha aí, a gente tem visto muitos casos de professores que vão lá, ou eles montam a própria rádio, né? E aí, se você quiser saber mais de um projeto incrível, tem a nossa live que a gente fez com o Rodrigo Balini, depois é só procurar Rádio aqui. Bitita. A Rádio Bitita, a gente fez ali, eu fiz com ele, então ele fala um pouco da rádio. Se não, você pode ir na rádio local e combinar. Eu tenho certeza que nesse momento que as pessoas estão tão sensibilizadas e mobilizadas, você pode ter oportunidades que talvez em um outro momento não seria tão fácil. Sensacional isso que você falou, Carla, e é exatamente outra forma de fazer educação remota, via rádio. Lembra da rádio novela? Todo mundo curtia, trabalhava com a imaginação das pessoas. Então, olha só que interessante, se você é um educador, principalmente que está na alfabetização, e você sabe que tem crianças que estão em processo de alfabetização, em que os pais não são letrados, ou seja, eles não teriam ali condições de acompanhar a alfabetização da criança, você pode mandar por escrito o que você vai trabalhar e na rádio
você lê junto com a criança. Olha, eu sei que isso você tem que ressignificar aí várias estratégias, nós não somos alfabetizadoras aqui, mas a gente tem conversado muito, né, Carla, com a Carol Freitas, com a Rosinha, com os educadores que alfabetizam, e algumas alternativas a gente pode usar. E aí, de repente, você vai estar alfabetizando a casa inteira, já pensou? Porque se você manda por escrito, você pode, né, a família tá acompanhando a criança e ela sendo alfabetizada em paralelo ali nesse processo. O importante é que a educação não pare, e a gente aqui é muito grato, porque você, professor e professora, não deixou ela parar de jeito nenhum. Carla, para fechar, assim, chave de ouro, tá bom? Pais, família e comunidade. Como é que você faria? E aí, olha, nós vamos dar uma situação hipotética aqui. Carla, você morasse numa cidade onde a conectividade é muito baixa, não dá para todo mundo receber o sinal de internet. Como é que você, Carla, professora, fazia para juntar pai, comunidade, família e escola e fazer a educação acontecer? Gente, eu acho que tem algumas formas. Eu começaria panfletando. Oh, que sensacional, não pensei nisso. Tipo assim, em cidade pequena, assim, se a gente pensar aí no interior, que são tantos os municípios e as cidades menores, né? Poxa, geralmente são comunidades que já se conhecem, então, será que não tem formas alternativas, né, da gente fazer esse remoto de uma forma que seja realmente próxima, assim? Megafone, né, pela cidade. Do lado de fora das casas. Né? Tipo, pensar em outras alternativas. E mais do que isso, talvez, a melhor forma de você fazer o ensino remoto e aproximar as famílias e a comunidade é perguntando para o seu aluno e para os pais. Eu, por exemplo, tenho um caso agora, a minha irmã estava falando que ela está se sentindo totalmente perdida porque o filho dela mais novo, o Vini, tem 4 anos. E ela disse assim, eu não estou exigindo que a escola dê aula, não é isso que eu quero. Eu só queria que eles me dessem um indicativo do que eu poderia fazer com ele. Então, os pais, eles não estão querendo que você faça, tipo, o seu 100%, o seu 150%. Eles precisam só de orientações, né? Gente, orientações básicas, a Carla tá falando, tá? Porque nós estamos falando de uma criança que tem alta conectividade, que tem acesso a um computador individual, ou seja, ela poderia assistir a aula na tela ali o tempo inteiro. Mas ainda assim, a família sente a necessidade de ser orientada a como acompanhar. Só isso. E eu me lembro que isso era um trabalho que uma colega nossa fazia muito bem, a Milena. Você lembra que a Milena, ela fazia colônia de férias em prédios, em condomínios fechados? E era exatamente isso que a Milena fazia, era organizar a rotina da criança nas férias. Então, esse apoio, a gente que é educador, a gente tem que dar, porque a família, ela não vive dentro da escola. Ela não sabe que tem a hora do brincar, a hora do sentar na rodinha, a hora da leitura. E, pessoal, isso não toma muito tempo, tá? Nós sabemos que os pais estão trabalhando, nós estamos trabalhando em casa com os nossos filhos, mas a gente também precisa fazer combinados aí na família sobre quem vai fazer esse acompanhamento. Carla, e se tiver tudo organizadinho, numa planilha, que eu adoro, você consegue dividir isso com as pessoas da família. Então, hoje o pai, amanhã a mãe, depois o irmão mais velho, aí troca, reveza, porque eu tenho uma reunião importante, pode você fazer amanhã, e aí você fica com pequenos momentos para tirar as crianças da tela, que não precisa ser o tempo inteiro, e com uma atividade que vai ajudar lá a desenvolver a coordenação motora, que não pode se perder, né, Carla? Tesoura, massinha, giz de cera, isso não é colocado na escola à toa, né? Isso é colocado porque a gente precisa dessa coordenação motora fina nas crianças. E eu super entendo a sua irmã, porque eu também ficaria perdida. Eu certamente pesquisaria na internet aí uma rotina para estabelecer, porque fica muito complicado. E ela está trabalhando o dia inteiro, então nem isso ela tem tempo muito de pesquisar. Então, eu acho que o remoto tem, sim, várias possibilidades. E uma outra dica que eu daria também, que eu tenho visto alguns professores mais... enfim, que são realmente comprometidos, eles ligam. Gente, é outra forma de fazer ensino remoto. Eles ligam. A distância é ligar. Ligar. Claro que você não vai ligar para todos no mesmo dia, mas você divide durante a semana. Tipo assim, olha, eu tô entrando em contato com a família hoje para saber como é que estão as coisas, que tipo de apoio você tá precisando aqui da gente e tal. É esse o nosso papel de educador agora.
Então, a ligação também é uma opção. Super analógica, a ligação, vamos combinar? Né, um telefone, e você pode fazer um acordo aí com a sua escola, de usar o telefone da escola, reveza os professores, né, porque também ninguém é obrigado a ter telefone em casa para fazer, mas isso tudo combinado não sai caro, entendeu? A gente combina, faz os rodízios que tem que fazer. Carla, adorei esse bate-papo, adorei a sua ideia de panfletar, eu jamais pensaria em panfletar, mas é isso, a gente tem que ser criativo, a gente tem que apoiar as famílias e a gente também tem que ir em busca de apoio pra gente que é educador. Se você curtiu esse nosso toque digital, esse episódio, compartilhe com os amigos, né, Carla? Compartilhe, traga eles para cá, mostre para eles as ideias e tal, e vamos fazer o melhor com o que a gente tem agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.